Oi, eu sou Fernanda, sou membro da Liga de Clínica Médica. Estou aqui junto com a Jordana. Olá. E com a nossa entrevistada, que é enfermeira, mestre em epidemiologia, especialista em vigilância em saúde e controle de tuberculose pela Unifesp, especialista em saúde pública e saúde da família, professora nos cursos de enfermagem e medicina no Unisalesiano e articuladora da saúde da mulher pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Boa noite. Professora, o nosso tema de hoje é saúde da mulher e a gente sabe que a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres e que as políticas públicas relacionadas à saúde da mulher são algo relativamente recente, datados do final do último século. Pensando nisso, quais são os principais desafios e as principais lacunas que ainda faltam ser preenchidas para a gente efetivar essa saúde da mulher no país? Quando a gente fala da política, e não só da mulher, mas as várias políticas existentes, a gente pensa de que elas são construídas buscando a amplitude que tem o Brasil, a diversidade. E aí, eu acredito que a grande dificuldade é fazer com que os profissionais que atuam dentro dos diferentes territórios, compreendam quais são esses eixos da política da saúde da mulher, entendendo a situação epidemiológica da sua região, buscando aí compreender essas necessidades e priorizando quais desses eixos, o que é que de fato eles precisam trabalhar, pontuar, valorizar nesses espaços. Então, se a gente não olhar para a política e entender que a política por si só não gera resultado e que quem gera resultado é aquilo que nós fazemos dentro do nosso território, eu acho que a partir do momento que a gente entender isso vai ficar mais claro, mais próximo daquilo que a gente tem que cumprir. Uhum. E pensando no eixo de fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva, que constitui a política nacional da atenção integral da saúde da mulher, a gente tem muitas gestantes adolescentes e mais da metade, em torno de 66%, não são planejadas. E a gente sabe que o número de óbitos de bebês nessas mulheres muito jovens é muito grande ainda no Brasil, Então, de que maneira os profissionais de saúde, eles podem atuar no planejamento familiar dessas mulheres dessa faixa etária e evitando também o número elevado de óbitos nesses bebês dessas mães tão jovens? Eu acho que quando a gente fala de planejamento reprodutivo, planejamento familiar, a gente fala da dificuldade dos profissionais em compreender que não é só a prescrição de métodos, para se evitar a gravidez. Eu preciso entender quais são os ciclos desta mulher. Então, é adolescente? Quais são as características dessa adolescente, Quais são as dúvidas? O que ela precisa saber? Como é que eu posso atuar? É uma mulher na faixa etária do ciclo reprodutivo que quer engravidar? É uma mulher que está na faixa etária fértil, mas que não quer engravidar? Ela está no climatério, Então, assim, quantas coisas a gente, de repente, deixa passar, entendendo que ela está ali na minha frente e que eu simplesmente só preciso prescrever um método. E aí eu não escuto, não sei quais são as dificuldades e as vulnerabilidades dessa mulher, dessa adolescente, e aí prescrevo métodos que não serão efetivos para ela. Então, assim, eu acredito que o grande desafio dos profissionais é que eles passem a escutar e a ampliar o conhecimento em relação às necessidades de cada fase da mulher. Então, se é adolescente, quais são as informações que essa adolescente precisa ter? Se é uma mulher numa fase mais madura, quais são as informações, Quantas mulheres também a gente vem vendo engravidar no período de climatério e que elas imaginavam que não podiam, mas por conta da falta de informação e da dificuldade que a gente tem em ampliar essa discussão, porque é muito difícil falar da vida sexual, É difícil da gente compreender, às vezes, a nossa. E imagina a gente trabalhar isso com adolescente, com mulher, ou mesmo com a mãe junto com esse adolescente. Então, acho que a sensibilidade é da gente entender essas fragilidades e poder ir aonde eles estão. Então, se eu estou na escola, eu vou trabalhar na escola, Se eu estou no shopping, eu vou, de repente, fazer uma campanha dentro do shopping para pegar esse público e trazer essa discussão de um jeito leve, às vezes a gente chega para falar de alguma coisa, eles estão muito mais antenados, avançados do que nós profissionais. Então, que a gente possa olhar para isso e priorizar
o ciclo de vida, né? Que eles se encontram para entender qual é o melhor método naquele momento. E a gente vê que o estigma social acerca desse assunto é muito enraizado ainda na sociedade, né? A gente tem muita dificuldade. Muita dificuldade de conversar sobre isso. Às vezes até com essas mulheres mais avançadas, assim, na idade, né? Mais próximo do climatério, a gente fica meio, né, assim... E o que a gente não entende é que o período fértil, ele tem começo e tem fim. Mas a vida sexual, não. Então, assim, quem é que dita a regra em relação a isso? É a mulher que vive a sua vida e que entende ali quais são suas necessidades. Então, a gente precisa aprender, né? Desconstruir algumas coisas que estão enraizadas e tentar começar a discutir isso dentro dos espaços do consultório, né? Das escolas, da unidade básica, exatamente. Bacana. E a gente também tem uma problemática dentro dessa linha da gestação, incluindo nas adolescentes, que é a mortalidade materna, que no Brasil extrapola em mais de 40, se eu não me engano, o limite estabelecido pela OMS. E aí eu queria entender por que essa razão de mortalidade materna é tão elevada no nosso país. A gente, quando olha para a situação do óbito materno, a gente precisa primeiramente pensar de que 92% desses óbitos deveriam ter sido evitados. Né? Então, assim, já é a primeira questão aí a ser avaliada. Uma outra questão é da gente poder pensar de que o que é um óbito materno, né? Então, é aquela mulher grávida, ou mesmo aquela que ganhou seu bebê, mas faleceu nos 42 dias pós o nascimento desse bebê. E aí, o que a gente precisa pensar e refletir a respeito disso? Do quão frágil é tal a questão do pré-natal. E aí, será que o problema, existe um culpado, né? Será que o problema é dos profissionais, o problema é do serviço, é das gestantes? Porque a hora que a gente está conversando, discutindo com as equipes, o problema é da gestante. A hora que a gente está discutindo e tentando entender as gestantes, o problema é da equipe ou mesmo do serviço. Então, da gente poder pensar quais as capacidades que esse profissional precisa ter para qualificar este pré-natal. Ampliar o seu conhecimento, se atualizar, porque as questões que envolvem a gestação, de um ano para o outro, elas mudam. Uma hora eu dou a vacina, outra hora eu não dou, né? Uma hora a diabetes é 92 para gestante, outra hora não é. Então, assim, são questões que eu preciso sempre estar atualizando. Em relação ao serviço, quais dificuldades a gente precisa olhar e tentar enfrentar? Então, eu tenho quantidade de exames suficiente dentro das unidades para atender essa gestante, né? Eu tenho serviços de referência lá à disposição quando eu preciso e quando eu encaminho ela chega em tempo oportuno. E aí um terceiro olhar é da própria gestante. E aí quando a gente olha para essa gestante que falta na consulta, que não realiza o exame, que não toma o remédio. Só que em que momento eu, profissional, olhei para ela e entendi quais são essas vulnerabilidades existentes. Porque a gente fica tão preocupado em relação ao pré-natal, na comorbidade, nas doenças associadas e que podem prejudicar essa gestante, de que eu me esqueço que o fato do marido não estar trabalhando é um complicador, né? É uma situação ruim. O fato de eu ter 5 filhos, um marido esquizofrênico, que eu não consigo tomar a medicação que é prescrita, porque eu nunca lembro de mim, porque eu preciso sempre lembrar dos outros. Então, a gente precisa olhar para esses 3 espaços e valorizar as necessidades desses 3 espaços, né? E aí, acho que a partir daí a gente começa a dizer assim, olha, pode ser que a gente, então, esteja qualificando, de fato, esse pré-natal, que hoje a gente entende que é um número, né? A hora que a gente olha e uma gestante fala, olha, eu tive mais que 7 consultas. Mas que consulta foi essa? Quantos minutos? Será que deu tempo dela falar tirar todas as dúvidas dela e o profissional conseguiu sanar todas essas dúvidas em 5 minutos? Então, são essas as discussões que a gente precisa começar a fazer dentro do espaço. E aí a gente volta para aquela primeira questão, né? Quais são as dificuldades da política? É de executá-la. E quem executa? Somos nós, profissionais da saúde. Só fazendo uma pergunta, porque é o que eu estava pensando, a gente trabalhou essa questão em sala de aula, que, se eu não me engano, o município de Araçatuba pega 40 cidades ao entorno como uma referência, né? Uma rede de referência, de complexidade maior do que esses outros municípios. E aí, não tinha que ser, tabelado no papel, o transporte, a questão da complexidade, para onde que vai, para onde que eu tenho que destinar essa verba?
dentre um dos eixos da portaria da saúde da mulher, a gente tem a questão da Rede Cegonha. As prioridades da Rede Cegonha é a gente entender e suprir as necessidades do pré-parto, do parto e do pós-parto, inclusive a logística de transporte. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, por que essa mulher não chegou no serviço no tempo oportuno? Né? Tá lá desenhado, qual é a referência dela? E aí, os técnicos, eles têm por obrigação monitorar. Quando eu encaminho a minha gestante, né? Eu sou lá de Guararapes, encaminho minha gestante para o AME de Araçatuba, que atende a gestação de alto risco, ela está chegando? Ou, de repente, ela faltou e eu também não fiquei nem sabendo? Então, a gente precisa começar, dentro da atenção básica, monitorar o caminho que essa gestante faz dentro do serviço. Ela procurou várias vezes o serviço de urgência e emergência. Só que a hora que ela chegou em mim dentro da unidade, ela não sinalizou que ela estava com dor, que ela teve sangramento, porque essa situação já foi sanada e surgiram outras. E aí ela esquece de falar e eu, enquanto profissional, de repente não vou ter a atenção que precisava, né? E conseguir lidar com o manejo necessário para aquela gestante. E o mais triste, sabe o que é, Jordana? É de que quando a gente investiga os óbitos e a gente tem por obrigação o Estado e os municípios a investigar todos os óbitos maternos, a gente vê que o que vem matando era aquilo que dava para ser evitado. É uma hipertensão não diagnosticada, é uma diabetes não diagnosticada, é uma infecção urinária não diagnosticada. Então, isso tudo, né, onde é que eu tenho que olhar? Dentro da questão do pré-natal. E como é que eu amplio a qualidade desse pré-natal? Dividindo esses 3 espaços, profissional, serviço e gestante, e entendendo as fragilidades dele para poder trabalhar essas fragilidades. Entendi. Obrigada. E a gente, aluno, né, que frequenta as UBS, a gente vê, assim, que muitas vezes essa falta de comunicação entre os serviços, na própria rede, sabe? A médica da UBS que tá fazendo o pré-natal tentando encaminhar para o lugar X ou Y e não consegue. Muitas vezes não é nem porque não tem vaga. Essa falta de comunicação, sabe? A gente vê muito isso também, que dificulta. Exato. E aí, por isso que assim, então eu tenho a política, eu tenho um plano da Rede Cegonha, que faz o desenho de quais são os pontos da rede. E o que é que falta? De repente, será que não falta uma linha de cuidado? Né? Para que a gente possa fazer com que todos os serviços possíveis e disponíveis estejam desenhados neste papel, para que o profissional, a hora que ele tenha qualquer dúvida, ele saiba qual é a referência dele. Porque a gente fica muito na dependência do profissional. Então, se você vai na unidade X e o profissional é legal, é atencioso, ótimo, essa gestante vai ter tudo o que ela precisa. Mas se você vai numa outra unidade que, de repente, tem um público maior, que a priorização deles, às vezes, eles não conseguem, né, priorizar a gestante como deveria, por conta da demanda, aí essa gestante perde. Então, assim, é para isso que a gente precisa olhar. E eu acho que é fundamental a gente colocar aqui a importância que a universidade tem para dentro do espaço, né, de atuação. Então, a qualificação disso, vocês também são responsáveis, né? E o quanto isso é importante e fundamental para as equipes, porque às vezes lá no dia a dia delas, elas não têm tempo de parar, construir um protocolo, de parar e construir uma linha de cuidado. E vocês, enquanto alunos que estão atuando também ali, têm a sensibilidade de entender as dificuldades e propõem, né, essas construções que só qualificam. E levando essa informação da hipertensão, da diabetes, da eclâmpsia, né, da infecção. Exato. Qual é a dificuldade, né? A gente teve recentemente um óbito de uma mulher que chegou com dor de baixo ventre, não foi dado a importância e ela estava ali, a situação era uma gravidez ectópica. 3 dias depois ela faleceu. Então, assim, o que é que falta, né? Puxa, ela tá chegando, ela já tá grávida de 30 dias, né? Ela tá com dor, ela queria engravidar. Você acha que uma mulher que quer engravidar vai chegar lá e vai pontuar que tá com dor e não vai ser nada? Né? Então, a gente precisa começar a olhar para esses sinais e sintomas, que aí eu acho que é uma coisa também super complicada. A gente potencializa muito a questão dos exames. Mas quanto tempo esse exame de urina vai demorar para chegar? Então, assim, como é que é essa clínica, né? Eu me formei com a discussão de que a clínica era soberana.
E aí, quais são as nossas dificuldades em realizar uma anamnese e um exame físico adequado? É falta de tempo? Mas quem faz a agenda não é o profissional, né? Ou não é o médico, não é a equipe? Então, a gente precisa priorizar aquilo que deve ser priorizado dentro da unidade. E em relação ao pré-natal ainda, das mulheres com maior risco social, com maior vulnerabilidade social, como que é feito esse meio de locomoção entre a OBS e essa mulher com vulnerabilidade, aquela moradora da zona rural, a privada de liberdade? Uma das coisas que a gente, eu falo que a gente está num espaço muito privilegiado, né? O estado de São Paulo tem unidades até na zona rural. E aí isso é muito importante, por quê? Porque eu tô lá com o serviço quase que na porta da casa dessa gestante. Só que quando a gente fala, e aí a gente fala da questão da vulnerabilidade, eu estou sensível para detectar essa vulnerabilidade? Então, assim, ninguém trabalha na família, eles estão vivendo com um salário que alguém, né, tá auxiliando. As crianças vivem doentes, a mãe não consegue trabalhar porque não consegue espaço não consegue a escola, a creche. Então, assim, o que mais? É drogadita, é etilista. Então, assim, quais são as vulnerabilidades desta mulher, né? Como é que eu olho para ela? E aí eu preciso entender que mesmo ela não tendo comorbidade, mesmo ela não sendo hipertensa, mas ela sendo fumante, ela vai precisar passar. E eu preciso ter mais atenção em relação ao quadro clínico dela e o manejo de todo o período gestacional. Então, ela passa mais vezes comigo dentro da unidade. A visita domiciliar do agente precisa ser uma visita de maior rotina, né? Então, se eu vou uma vez só por mês, para aquela gestante que é vulnerável, eu vou 2. Para aquela gestante que é vulnerável, eu vou ligar. Né? Então, são questões que a gente precisa olhar. Em relação ao transporte, a gente tem, dentre os municípios, né, cada município se organiza de um jeito. Então, a gente tem municípios da nossa região que pagam o transporte. Por exemplo, o município de Valparaíso, quando a gestante precisa vir para Araçatuba, independente dela ser vulnerável ou não, mas ela está inserida no Sistema Único de Saúde, o município fornece o veículo para que ela possa estar vindo. Então, são questões que vai muito em relação à gestão. O quanto a gestão quer, de fato, apoiar o cuidado desta gestante. E em relação às privadas de liberdade, a gente não tem na nossa região, né? Mas a gente sabe da dificuldade que o sistema penitenciário tem com essa locomoção dessa gestante. Porque, de repente, é uma gestante de alto risco, porque vulnerável ela já é, né? Mas é uma gestante que é hipertensa. Como é que o profissional de dentro desse espaço médico, porque as instituições têm médico, ele é capaz de fazer o manejo do pré-natal? Se não, como é que ela vai sair dessa instituição? Então, uma coisa que a gente discute é da importância do município apoiar a instituição, né? E apoiar essas mulheres grávidas que são aí privadas de liberdade. Certo. Professor, pode ir. Em relação aos munícipes, às vezes acontece um imprevisto ou outro. O meio de locomoção, ela pode utilizar o meio de locomoção para fazer a consulta? Como que é? Na maioria das vezes, a gente tenta entender, né, quais são as dificuldades dela. Então, uma coisa que eu comentei com vocês da questão da dificuldade da gestante, eu lembro de uma ocasião que eu cheguei na unidade e a equipe falou assim, olha, faltou de novo no ultrassom. Aí, a hora que eu olhei e escutei isso, eu fiquei também chateada, né? Porque aqui a gente não pode falar outras coisas. Também fiquei chateada. Eu falei, puxa vida, né? A segunda ultrassom que ela falta... E o que está acontecendo? E aí a gente foi fazer uma visita na residência dela. A hora que a gente chegou lá, a gente se deparou com uma mãe de 3 filhos, pequenos, grávida, onde o marido estava preso, né? Então, assim, morava sozinha numa kitnet, no fundo de uma outra casa. E aí, a hora que eu perguntei para ela, o que aconteceu? Por que você não foi? Ela falou, porque hoje amanheceu, no dia que foi marcado, chovendo. E o agendamento foi às 5h30 da manhã. Como é que eu vou sair de casa, deixar os filhos, não tenho transporte? Então, uma das coisas que a gente precisa no pré-natal é dizer para esta mulher, né? As tuas dificuldades precisam ser ditas aqui. Porque a hora que eu agendo um exame, que você tem consciência de que você não vai conseguir comparecer, você precisa me dizer, porque a gente vai trocar isso, a gente vai tentar adequar, a gente vai tentar viabilizar um transporte. Então, isso é possível.
né? A atenção primária tem recurso aí para apoiar essas gestantes e a gente só precisa, então, qualificar esse nosso diálogo, essa nossa troca entre gestante e profissional para que a gente possa entender essas dificuldades e saber inserir e atuar frente a elas. É que eu fiquei pensando que na minha prática eu vi uma gestante chegar 5 minutos atrasada para a consulta por conta que estava chovendo e ela estava a pé. E aí a consulta foi negada para ela. E aí eu pensei, será que 5 minutos ia fazer tanta diferença na vida daquele profissional? E o problema não é nem isso. Quando a gente fala da gestante vulnerável, eu falo de não perder a oportunidade. Porque se ela é vulnerável, ela não volta. Né? Se ela tem dificuldade com qualquer coisa, ela não volta. Então, eu não posso perder a oportunidade. Se essa gestante chega e ela não estava agendada, ela precisa ser, né, avaliada. Ou pelo médico, ou pela profissional de enfermagem. E é protocolo. O Ministério tem um protocolo de atendimento à gestante que diz, né, que a enfermagem ela pode compartilhar esse pré-natal. Mas que a partir do momento que essa gestante sinaliza qualquer tipo de ou dor ou qualquer tipo de alteração, que o médico tem que atendê-la, né? E se o médico daquela unidade não é capaz de atendê-la naquele momento, então que a sua necessidade tem que ser suprida. De que os profissionais que estão ali precisam ligar e ver como é que vai ser o caminho. Mas ela não pode simplesmente ir para casa sem o atendimento. Uhum. E dentro dessa questão da gestação, a gente tem outro problema muito grande, que é a falta de apoio ao parto normal. E aí eu queria entender por que isso acontece. Porque no Brasil, eu estava vendo, eu acho que o índice de parto cesárea é 55%, quando o estimulado pela OMS é de 5 a 10. Não, e se vocês me perguntarem qual que é da nossa região, vocês vão assustar. 88. Nossa. De cesárea. Então, assim, qual é a dificuldade? Acho que a grande questão é que a gente precisa olhar e quebrar paradigmas. Então, assim, a gente começou a achar que a cesárea é a melhor escolha da mulher. Aí a minha pergunta é por quê? Porque é no horário? Mais rápido? Porque dá tempo de eu me arrumar e chegar? Dá tempo do profissional se organizar? Qual é o motivo, né, científico disso? Então, assim, a gente está expondo ela a uma cirurgia, a gente está expondo ela a transtornos. A hora que eu faço a opção pela cesárea, que não tem indicação nenhuma, eu dificulto a liberação desses hormônios por conta do aleitamento materno. Então, ela vai ter ainda um pouco mais de dificuldade até esses hormônios entenderem. Porque a hora que eu sigo com o momento do bebê nascer, e esse bebê nasce de parto normal, o corpo já está respondendo. Então, a gente percebe que crianças que nascem de parto normal conseguem, inclusive, a questão do aleitamento materno ser mais rápido, né? Do leite descer de forma mais rápida e ágil. Então, qual é a dificuldade? Eu acho que a grande questão não temos sabedoria para poder compreender e orientar esta mulher de que o parto normal ainda é a melhor escolha. E estamos ali amarrados, né, a uma situação de equipes que se organizam para fazer exatamente aquilo. A hora que a gente faz monitoramento dos hospitais da nossa região, a gente olha lá, né, tem um hospital da nossa região que 99% é parto cesárea. E aí a gente vai olhar e avaliar o período de nascimento, são crianças que nasceram com 37 semanas, com 36 semanas, com 30, né? E aí, assim, eu tô tirando essas crianças antes do período. Por quê? Porque ela ia completar e eu ia estar de férias. Ela ia completar 37 semanas e o profissional não tem escala para o obstetra na minha instituição, no meu hospital. Então, eu preciso adiantar esse parto. Então, a conveniência é porque ela precisa, né? Porque tem critério para fazer a cesárea, ou a conveniência é porque a equipe, a instituição, né, precisa se organizar e receber lá de forma adequada, sem muita correria. Essa é a grande questão. Em relação ao plano de parto, né, que é bastante discutido, assim, hoje em dia, né, eu mesma já vi muitas críticas. Que, hoje as mães todas chegam com um plano de parto e tudo mais, tudo preenchido, até com assinatura judicial, e eu já ouvi muitas críticas, assim, no meio médico. Então, qual que é a questão? Chegam com plano de parto da rede particular.
né, daqueles profissionais que às vezes acompanham ela antes do período, mas que não serão eles a realizar o parto. E aí, a nossa dificuldade é assim, hoje, qual é a melhor ferramenta para trabalhar a questão, inclusive, do parto humanizado? É o plano de parto. Só que para escrever um plano de parto, eu preciso saber o que é que a instituição está, né, disponível a fazer essa troca. Então, a instituição, ela apoia o parto normal? A instituição tem lá espaço, partograma, então ela tem isso, ela tem bola, ela tem... Porque para eu escrever tudo isso no papel, eu preciso, no mínimo, conhecer a instituição para qual essa mulher vai. Não adianta eu escrever que ela precisa da banheira, se na instituição não tem banheira. Né? E aí, o que eu faço enquanto profissional? Eu estou empurrando o problema para o outro. E aí, essa mulher, de fato, porque ela quer, porque ela entendeu, e aí é direito dela, ela judicializa. Então, a gente precisa tomar um cuidado. A ferramenta do plano de parto é uma ferramenta importantíssima. Só que ela só vai ser relevante a partir do momento em que eu, atenção primária, você, especialidade, e o outro, instituição hospitalar que realiza o parto, passar a conversar a respeito de qual é a melhor, né, situação, quais são as melhores condições dessa gestante para a hora do nascimento desse bebê. Em relação à violência obstétrica, qual é o papel do profissional? Como identificar um caso de violência obstétrica? E quais são os direitos e deveres desse profissional? Então, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente fala de uma situação muito complexa, né? Por que complexa? Porque o parto passou a ser de autonomia do médico. Então, deixou de ser um direito desta mulher de escolha e passou de ser autonomia do médico. E aí, a nossa grande questão é assim, qual é a dificuldade de eu conversar com esta mulher, e aí, através do plano de parto, e entender de que ela não quer ser amarrada na hora do parto. E entender de que ela tem direito de ter esse bebê junto a ela no nascimento. E aí junto, gente, não é enrolar o bebê no lençol e a mulher no lençol e pano com pano. É pele com pele, né? Quais são as dificuldades que eu tenho de respeitar uma política que diz que a mulher tem o direito de ser acompanhada por quem ela quer neste momento? É quem ela quer, não é o marido, porque ela pode não ser casada, né? Então, assim, e aí uma outra situação. Tem instituições que falam assim, não, a gente deixa entrar. O pai entra, né? Ou a mãe, ou a avó, ela entra na hora. Que horas? A hora que já fizeram lá o corte da cesárea, que o bebê já tá quase que nascendo? E aquele momento todo dela ir para a sala do centro cirúrgico sozinha, de ser anestesiada, né? E de pulsionada sozinha, numa sala onde ela tá nua e a sala tá extremamente gelada, né? Porque eu tô paramentado, então para mim tá calor. Mas eu esqueço da mulher que tá nua lá em cima da maca, né? Daquela cama. Então, assim, é sensível às coisas. E aí, o que é que depende essa questão da violência? Da gente poder pensar de que a violência também não é só na hora do parto. A mulher que sofre um aborto, ela também pode ser violentada, né? E sofrer uma violência obstétrica por conta do não cuidado que ela tem. O fato dela abortar e, de repente, ela precisar ir para um hospital e ser colocada no mesmo quarto, onde uma outra mãe acabou de ter o seu bebê e esse bebê está lá mamando, chorando, né? Então, assim, isso tudo, o que é violência? É eu impedir que essa mulher tenha, né, uma questão tranquila na hora do nascimento e que as coisas sejam saudáveis, que sejam harmônicas na hora do nascimento desse bebê. Certo. É o direito à dignidade, né, professora? E assim, que dificuldade é essa que nós temos de compreender? E aí é muito difícil a gente conversar isso no meio médico, no meio da saúde. Porque assim, eu faço aquilo que é mais fácil para mim. É mais fácil para mim o quê? Eu amarrar. É mais fácil para mim o quê? Então assim, aquilo que é mais fácil eu faço, né? Aquilo que facilita o meu processo de trabalho é aplicado. Mas quais são as necessidades dessa mulher? Ela está sendo escutada?
né? O cordão umbilical foi cortado depois de parar de bater. São coisas simples, mas que cientificamente a gente já tem comprovado que trazem aí qualidade para esta mãe e para essa criança. Vamos ter que discutir mais isso. Sim, bastante. Em relação ainda à mortalidade materna, voltando um pouquinho, como que é o recrutamento dessa população-alvo na questão do exame de Papa Nicolau para o rastreamento de câncer, da mamografia? Porque a gente vê, assim, às vezes a mulher não quer ir para colher um exame de Papa Nicolau, tem esse estigma, né? E a importância de ver ela como um todo. Então, ela foi para a primeira consulta do seu filho. Quando foi seu último Papa Nicolau? E já colher, já agendar? Então, da gente poder pensar de que ainda se morre muito, né? De câncer, de útero, de mama. E aí, a minha pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, eu faço uma outra pergunta. Que momento é esse? Momento da coleta do citopatológico, do Papa Nicolau. Porque para mim é um momento de dor, de angústia, de receio e de medo. A gente lida bem com essas sensações? Então eu fujo disso, né? Por quê? Porque ali não existe troca entre a profissional e a paciente. Ela entra na sala, eu faço 4 perguntas para ela, peço para ela entrar no banheiro, peço para ela tirar só a parte de baixo, tá? Peço para ela tirar a parte de baixo, ela deita, eu falo, respira, já acabou, daqui 20 dias você vem pegar o resultado de exame. Eu não quero saber dela, as dificuldades dela. Será que ela sente dor quando ela tem relação sexual? Será que ela está sofrendo com a questão do climatério? Será que ela tem dificuldade em lidar com a adolescente? É ela quem está ali coletando, mas ela também é mãe. Então, será que ela tem dificuldade de lidar com a questão da filha que é adolescente, que acabou de menstruar? Então, assim, como é que é essa troca neste momento? Para mim não existe troca. A mamografia é a mesma coisa, né? E aí a gente foge dessas questões porque a gente foge daquilo que causa dor em nós. Então, os profissionais precisam olhar mais atentamente para esse espaço, porque a gente tem exame em número suficiente. Então, o problema não é esse. A gente tem profissional ali trabalhando as campanhas, porque nós temos campanhas anuais. Então, também não é esse o problema. Então, assim, qual é o problema dessa mulher não estar chegando até o serviço? Falta de acolhimento, falta de querer discutir. Eu preciso desejar estar indo lá. E eu desejo a hora que eu encontro uma pessoa e que tem uma troca. A hora que eu olho no seu olho e você vira para mim e fala assim, calma, né? Olha, é assim... O que é que você está passando? Então, porque eu não sou só o exame que você está coletando, né? Eu sou um contexto ali. Então, eu acho que a grande questão e a grande jogada disso tudo é a gente começar a fazer os movimentos e qualificar esses espaços. Para que aquela que vá tenha vontade de voltar, porque ela entendeu que ali é importante. E para que aquela que foi entender o que é importante, multiplique a informação para os colegas. E eu acho que esse comportamento que a senhora falou do profissional médico, ele está muito ligado a um modelo de assistência médica antigo, que era o modelo curativista, que não olha a necessidade da paciente além do que ela está trazendo. E aí, muitas vezes, eu vou ter uma paciente que tem sinais e sintomas sugestivos de um câncer de colo de útero, um câncer de ovário. E aí, isso vai passar batido, porque às vezes ela chega na rede básica com outra queixa. E eu queria saber da senhora como é que a gente rompe esse modelo de se praticar a medicina antiquado e antigo e consegue estabelecer um modelo mais efetivo. A gente trabalha as políticas de prevenção, promoção. Só que a gente ainda continua atuando como, né, de forma curativa. Então, eu vou e sano a queixa. Eu sempre costumo falar desse exemplo, porque assim, para mim é muito claro aí qual é a questão. Chega uma mulher que diz que caiu, que tá com dor no braço porque caiu. Se eu olhar só para isso e prescrever um raio-x e um analgésico, ela vai fazer o raio-x, ela vai voltar, eu vou lá acertar a medicação se houver necessidade, se precisar vai engessar. Mas o que é que de fato causou essa queda? Né? Então assim, como é que tá a situação dentro da casa dela?
A gente fala da dificuldade que a gente tem no atendimento à mulher. De que às vezes a mulher não vai, né? Porque essas mulheres trabalham. Então, assim, elas não conseguem ficar faltando do serviço para ir ali fazer exames de rotina. Então, a oportunidade que eu tenho é esta, que ela me procurou agora, por conta da dor do braço. E aí eu consigo entender ali de que ela tem um marido violento. E que, de repente, essa dor no braço não é tão simples assim como parecia ser, né? Eu consigo entender e perguntar para ela o que é que demais ela está sentindo, né? Se ela está tendo dor em outros lugares, se ela está tendo infecção urinária de repetição, como é que está a situação clínica dela, né? E aí, assim, gente, eu preciso ir olhando para ela e ela vai. Às vezes a gente fala do não verbal, né? O não verbal dessas mulheres que estão esquecidas dentro do serviço é muito… chega a me incomodar, exato. Porque, assim, é um olhar entristecido, né? São queixas e queixas uma atrás da outra. O quanto eu valorizo essas queixas que são trazidas para mim. O quanto eu aprofundo minha compreensão para entender qual é a finalidade e da onde surgiu, né, esse sinal e esse sintoma. Então, a gente perde a oportunidade. Porque a hora que essa mulher começar a ter os sinais e sintomas por conta do câncer, você pode ter certeza que na mamografia vai dar um BIRADS 4, né? Ou um BIRADS 5. Então, ela já vai estar num grau muito avançado. Então, como é que eu faço para olhar para ela agora? Como é que eu faço para que eu gere nela a necessidade dela querer se conhecer? Eu preciso conhecer meu corpo, né? Eu preciso olhar para mim e entender que tem alguma coisa errada. Porque não é certo acontecer isso. Só que a gente normaliza os sinais e sintomas com muita frequência. E acho que essa é a grande dificuldade. Sim. Em relação à violência doméstica, que a gente entrou um pouquinho… em especial aqui em Araçatuba, como é feita essa assistência psicológica, financeira, muitas vezes, porque como que a mulher vai separar desse esposo que está a agredindo, se a renda vem dele, se a fonte de renda é dele, ou a maior fonte de renda dele, como é feita essa assistência psicológica e financeira, e quais são os direitos dessa mulher aqui em Araçatuba, em especial? Hoje, e aí eu fico muito feliz em dizer isso, né? De que vocês, quando eu digo vocês, alunos do curso de medicina, estando dentro do espaço de prática, identificaram necessidades a respeito desse tema. Né? Então, uma das grandes necessidades é assim, Lucila, hoje a paciente chega e ela não tem um lugar para ser acolhida. Como é que ela vai falar que ela apanhou do marido? Ou de que ela foi, né, violentada sexualmente. Ela não tem esse espaço seguro dentro da unidade para compartilhar. E aí, primeiro vai esta questão. Depois, assim, então tá, ela conseguiu trazer para mim quais são as dificuldades dela. Ela é agredida, olha, já tem lá, né, seus 3, 4 anos. Como é que eu olho para essa situação? Porque eu não sou, enquanto profissional de saúde, sozinho, capaz de tirar ela desse espaço. Então, quando a gente fala e discute a questão da violência, a gente discute a intersetorialidade. Então, a ação social também faz parte, né? A educação também faz parte, a fazenda também faz parte, porque a gente troca ali informações, a promotoria, a defensoria pública, a delegacia. Estas são questões que a gente precisa discutir em rede de serviço para além da saúde. Porque se a gente achar que a gente vai sanar os problemas dela só dentro da saúde, a gente está equivocado, né? Primeiro de que hoje ela não precisa mais ir na delegacia e denunciar, né? Então, ela não tem obrigação. E eu tenho obrigação de atendê-la, né? Mesmo ela não querendo fazer a denúncia. Então, qual é o cuidado? Uma vez, de forma muito prepotente, numa palestra, ela falando e assim, imatura, recém-formada que eu era, indignada com aquela situação que a palestrante estava trazendo, eu falei, por que ela não sai da casa dela? Aí a palestrante virou para mim e falou, você vai levar ela para sua casa? Então, é muito fácil a gente julgar. E o que é que eu preciso para atender essa mulher? Acolher, não julgar, compreender e apoiar. Então, essas são questões que a gente precisa trabalhar
para aí começar a pensar em fazer o atendimento a essas vítimas. Porque a gente tem várias, né? Mas lá, escondidinha. Cada uma na sua casa. Infelizmente, a gente ainda não trouxe clareza para essa discussão e que a gente pretende trazer agora, né? Porque vocês, quando eu digo vocês, os alunos fizeram a construção da linha de violência sexual. Então, nós estamos trazendo aqui, né, defensor público, delegacia de polícia, psicóloga para discutir que fragilidades mentais, exatamente, né? Quais as fragilidades psicológicas que essa mulher enfrenta? Não é simples. Eu simplesmente, será que eu sou tão autossuficiente que eu vou olhar no olho dela, né, e dizer assim, amada, larga disso? Não é assim, né? Enquanto a gente não entender que a gente precisa de conhecimento, aprofundar, ser sensível para essas questões, e entender que nesse caso só a saúde não vai resolver, a gente ainda vai bater cabeça. Professora, em relação ao segmento, eu tenho que chamar assistente social, eu posso fazer a denúncia por conta própria, considerando que essa paciente ela quer resolver essa situação? Então, ela chega e ela quer fazer a denúncia, né? Se ela é menor de idade, a gente chama o conselho tutelar. Se ela é maior, a gente faz a orientação e faz o contato em relação à delegacia da mulher, que hoje a gente tem no município de Araçatuba. Eu não sei como é que tá em outros municípios, mas a gente tem esse espaço. Se ela não quer, o profissional não tem não pode, não é nem tem obrigação, ele não pode denunciar, né? Por conta da questão do sigilo médico profissional. Profissional e paciente. Então, assim, ela quer. É menor, chama o conselho. Ela quer. É maior de idade, faço as orientações e a questão do apoio da delegacia da mulher. Ah, Lucila, mas ela tá machucada, né? Ela precisa, às vezes, tem mulheres que… a gente teve uma situação de uma mulher que levou um tiro do marido, que precisou de cirurgia plástica, né? Então, na nossa região, a gente tem o projeto Fênix, que é um projeto estadual, que dá apoio a essas mulheres que estão fragilizadas fisicamente, né? E que precisam aí de reparo, seja bulbomaxilo, cirurgia plástica, tudo pelo SUS. Então, é possível, sabe? E a gente tem várias associações dentro do próprio município, entidades que apoiam, né, casas para essas mulheres procurarem. E aí, o que é que falta? Falta a gente se enxergar, né? Porque, assim, é aquela conversa, eu sou saúde, unidade básica, meu pedaço é esse. O outro é pronto-socorro, urgência, emergência, o pedaço dele é esse. E aí a assistência social é outra questão, Lucila. E a gente não se conversa. Só que para discutir, para tratar, para cuidar, para apoiar esta mulher que é violentada, eu preciso conversar e colocar o problema na roda para todo mundo olhar para ele. E acho que esse movimento precisa existir. Então, só a orientação à paciente, a gente não chama assistente social. Não, a gente chama o apoio do NASF. Uhum. Então, por exemplo, é uma mulher ali, fiz o atendimento, eu posso chamar o NASF ali para fazer o apoio. Então, psicólogo, assistente social para entender se… a gente tem instituições aqui que apoiam a questão da profissionalização dessa mulher. Então, essa assistente social que conhece vai encaminhar. A gente tem, no caso de Araçatuba, um centro de referência mulher, né? Com outras questões envolvendo aí grupos de discussão, de apoio familiar, distribuição de mantimento. Então, são coisas que quando a gente identifica, a gente tem que fazer. Então, essa mulher chegou, a gente identificou que ela é vítima, né? Ela passa aí por violência doméstica. Eu chamo a equipe do NASF, né, para apoiar. E na maioria das vezes, como são pouquíssimos os casos, infelizmente, que ainda chega para nós, a gente pode até fazer a construção de projeto terapêutico. Porque às vezes não é no primeiro atendimento que essa mulher vai decidir deixar o lar. Porque ela tem dependência patrimonial. Então, antes da gente discutir a questão da violência domiciliar, ela tem outras violências que estão acontecendo, né, há mais tempo e juntamente com a violência domiciliar. Então, ela é dependente financeiramente desse homem. Então, a gente não é só num primeiro momento, né, mas sim com apoio e discussão. Aí a gente vai entendendo melhor e vai dando para ela as possibilidades que nós temos dentro da rede de serviço, que não são poucas, não são poucas. Existe uma estrutura física para que nesse intervalo ela possa ficar hospedada, levar os filhos, considerando a mulher que não tem uma família aqui, que não tem uma rede de apoio?
Tem. Então, assim, a gente tem essas instituições, né, que a Casa Maria é uma delas, que faz o apoio aí a essas mulheres que precisam e que querem sair das suas casas, né, tanto que numa reunião que nós tivemos, os alunos tiveram com ela comentou que, né, eles não identificam a casa justamente para que esse homem não procure, não a encontre. Então, a gente tem sim condições. Quando essa mulher, ela denuncia, né, as questões burocráticas também dessa denúncia fazem com que esse homem legalmente seja impedido de chegar próximo dela, né? Então, são coisas aí que a gente vai construindo e conversando mediante aquilo que ela deseja. Né? Então, agora ela não quer isso. O que ela quer? A gente vai dar aquilo que ela quer, né? E aí, nós vamos aí aprofundando, discutindo, entendendo. Essa semana eu escutei de um grupo, assim, eles foram fazer uma atividade com agente comunitário e um dos agentes virou e comentou assim, mas não sai porque não quer. Será que é tão simples assim? Ou então, um outro comentário foi assim, essa tem dedo podre para homem. Será que ela tem dedo podre ou ela viveu uma vida de violência? A mãe dela era violentada e ela não sabe o que é não ser violentada. Então, na cabeça dela, na construção de ser humano dela, foi isso, exatamente. Né? Então, foi exatamente isso que ela aprendeu que era o normal. Então, como é que eu desconstruo isso? Não é do dia para a noite. Uhum. Não, entendi. Tem mais alguma questão? Então é isso, professora. Muito obrigada pela participação. A senhora está convidada a voltar aqui sempre que a senhora quiser, tá bom? Agradeço imensamente. Acho que é uma oportunidade gigantesca a gente poder falar um pouquinho de cada eixo da política, porque foi exatamente isso que vocês fizeram, né? A gente poder apresentar a política da saúde da mulher de uma forma tão ampliada e tão objetiva. Então, agradeço imensamente. Muito obrigada por ter reservado esse tempinho aí para compartilhar com a gente. Muito obrigada. Obrigada.